Olá a todos, o meu nome é André e sejam muito bem-vindos aqui ao Senpai Makers. Novamente um podcast, desta vez aqui em companhia com o Henry Luís, programa Odyssey, mais nomes existentes. Alguma coisa? Todo mundo se confunde, mas é Luiz Henry Luiz, tá bom. Eu só posso dizer que eu sou o criador do programa Odyssey aqui. Uhum. Programa Odyssey, que é aquele programa que eu queria procurar no YouTube e só escrevia Odisseia. Prontos, eu estava-me só a aparecer as coisas Odisseia, National Geographic, eu, porra, não é isto? Como é que escreve o nome? Lá tinha que ir ao Instagram, é assim que escreve, tá bom. E lá escrevia certo. Ahm, Acontece. Luís, fala-nos um pouco sobre ti, ou por exemplo, no caso eu sei que tu és um jovem, dá para reparar pelo teu rosto, a menos que sejas uma pessoa que tem uma genética Um top e pro... tenhas 60 anos e tenhas essa cara, que eu duvido um pouco. Sabemos também que no caso que és brasileiro, a princípio pelo teu sotaque, e prontos, BR. tens um canal no YouTube e uma coisa que posso já deixar aqui para as pessoas terem curiosidade. O Luís é dos poucos seres humanos, dos poucos, que tem um canal no YouTube e nunca teve um canal de Minecraft. Meu Deus do céu, velho. O Luís Verdade. tem essa Nossa, destreza. Qualquer você pessoa que tu vês trouxe no esse YouTube trauma. teve um canal de Minecraft. O Luís não. Tipo, eu quando vi Simplesmente. o teu vídeo a falar sobre isso com o Raino, eu fiquei tipo, oh my god. Ele não é humano. Ele é um extraterrestre que veio cá parar e não sabe que Pois é, cara. tem que dizer à sociedade teve um canal Minecraft para ser aceito. Cara, com essa testa aqui e com essa história, eu posso dizer que sou um alienígena no YouTube. Posso dizer, cara. É? Pô, Mas é, cara, eu nunca tive um canal de Minecraft. Pois é. E tiveste algum canal atrás do Odyssey? Com certeza. Tive vários canais antes do Odyssey. E isso é uma coisa que faz um pouco parte da minha história, cara. Eu tive muitos projetos antes. Sempre gostei de ficar criando, assim. E eu tinha um problema, que eu não sei se você se identifica com isso, Uhum. de acabar começando um projeto e desistir dele muito rápido. Isso já aconteceu bastante Tanta comigo. vez, tanta. E o, O pior é e o tu teres um programa Odyssey. projeto, por exemplo, escreves num roteiro, escreves no papel, fazes tudo e mais alguma coisa e depois nunca o pôs para a frente. Ficou tudo no papel. Nossa. Cara, isso já aconteceu muito. Tenho muitas. Assim, eu posso dizer que muitas realidades alternativas eu pus esses planos em projetos. Uhum. Não, calma aí. Esses projetos em Uhum. prática. Certo. No caso, essa realidade que a gente tá vivendo, eu criei, eu botei o programa Odyssey. Mas, cara, falando, falando desses canais, são muitos, assim. Já tive canal de vlog, porque eu sempre tive essa paixão por criar canal de vlog, assim, porque eu acho que eu sempre gostei de falar sobre temas específicos e Uhum. meio que redigir uma pauta sobre isso e ficar comentando. E eu já tive alguns canais de gameplay, óbvio, ninguém é de ferro, né? Só que Pô, não foi Minecraft, né? Eu pô, preciso mas dizer esse é isso. que é o Não mal, foi né? Que tipo, Minecraft. canal de gameplay, tipo, ok, tem gameplay, mas gameplay Minecraft, né? Tipo, jogo do quadrado. É isso que as pessoas querem. É isso que as pessoas gostam de ir ao fundo do poço, ver como é que ele era há X de anos, como é que ele falava, como é que ele fazia os vídeos. E geralmente o canal Minecraft tem tipo toda aquela vergonha alheia englobada. Ah, Cara, eu preciso dizer que, mano, Minecraft, eu só não tive um canal de Minecraft porque o meu PC não rodava. Pronto, falei. Eu tive um passado obscuro a esse nível. O meu PC simplesmente não rodava e eu não conseguia. Mano, o PC era tão ruim que não rodava Minecraft. Acho que já dá pra perceber o nível, uhum. Pois. mas não tive, cara. Não tive, cara. Só tenho a dizer isso sobre Minecraft, não tive. Uhum. Brincadeira, eu posso falar mais coisas sobre Minecraft. Tranquilo, tranquilo. Olha aí, Luís, tu vives mais ou menos em que zona do Brasil? Calma aí, desculpa que cortou de novo. Vives em que região do Brasil? Ah, região, eu sou do litoral de São Paulo. São Então, uma Paulo, dúvida. a Aí não cidade. faz calor? É que tu estás com um blazer. Ah, cara, aqui faz muito calor. Nesse exato momento eu estou com Calor? 300 litros de água aqui pra não morrer de inanição, tá Uhum. ligado? Mas assim, eu sou de São Paulo, mas eu sou do litoral, então, tipo, é mais calor ainda. Eu moro perto da costa, né, do Brasil, ali, das praias, aqui onde eu Uhum. moro tem muitas praias. Então é mais calor ainda. Então, realmente, além de não ter um canal de Minecraft, eu consigo ficar de blazer no calor. Então, Sim, outra habilidade né, aí. foi o que eu pensei. Assim, geralmente os convidados que vêm do Brasil fazem, normalmente vêm de t-shirt, alguns, não vou falar de cavas, mas normalmente vêm tipo roupas bastante.
o mínimo de roupa possível que é para aguentar o calor. Tudo de nada, aparece-me com uma camisola por baixo e com um blazer. Eu penso assim, o blazer geralmente é quente. Ele está doente, só E pode. muito quente. Ele está doente. Inclusive, Tudo por uma boa não imagem. tô doente. Não tô doente ainda, estou vivo. Mas teve um episódio, cara, que foi com o Arthur, que é um amigo meu, Uhum. que eu usei o Blazer e eu me arrependi nesse episódio, cara. Porque eu simplesmente coloquei o Blazer e fui gravar com ele. E foi tipo 2 horas de papo, porque, tá ligado, né? Quando desenrola o papo, a gente só Uhum. vai. Só vai, eu falei, Sim, não vou interromper o papo, vamos lá. E, cara, teve um momento que eu fiquei tipo, sabe, suando. quando você acorda, tá com muito sono, assim, eu fiquei Uhum. tipo, meu, ah, meu Mole. Deus, Mole cara, que mesmo. calor. Mole, realmente triste da vida. Mas deu certo, deu muito certo. Eu fico muito Eu feliz. já tive também assim uma Só que situação, por exemplo, não querendo te interromper muito, que é, há um podcast que eu neste momento já tenho privado porque era um. Quis privá-lo porque Hum? achei que poderia. Como é que eu dizer? Ele tinha tipo. Era de X tempo de útil, né? Como eu falava sobre animes e tudo mais, era um X tempo de útil. Então achei que não valia neste momento estar online. E esse podcast na altura foi Sim. gravado enquanto estava com o Covid. Eu estava todo. Eu estava todo lixado. Todo lixado Você passou por isso, completamente. cara. Não, quer dizer, eu ainda não sabia que estava com. Como é que sei? Eu sabia internamente que eu estava com o Covid, mas eu não tinha feito o teste. Você tinha convicção, Eu tinha a né? Você convicção que sentia o. estava, completamente. Eu antes do Exatamente. podcast viro para as pessoas e fiz assim: olha, eu estou de t-shirt porque eu estou com calor. Eu estou com calor, estou doido, estou com calor. Eu acho que estou com Covid, mas eu ainda não sei. Por isso, se vocês virem-me aqui a ficar assim, todo coisa, vocês falem por mim. E a verdade foi dita, naquele dia, né, tomei uma medicação e tal, todo cheio de calor e etc, todo loucão, fui para o podcast, fiz o podcast, no dia seguinte fui fazer o teste, positivo, eu sabia, eu estava aqui dito, Você já tava com a basicamente. suspeita. Uhum, Caralho. Cara, e aí em Portugal, tipo, é muito frio aí na região de Portugal, porque é na Europa, tipo, é do outro lado do Oceano Pacífico, do Oceano uhum. Pacífico. Eu tô muito bom de geografia do Oceano Atlântico. Como é que é aí nesse lugar aí, cara, chamado Portugal? Ah, podemos pensar assim, por exemplo, ah, na onde eu estava a falar, por exemplo, com um amigo, vou usar um exemplo de uma pessoa para exemplificar isso. Por exemplo, na onde eu estava a falar com um amigo meu de faculdade, que ele no caso é de Angola. Ele estava a falar sobre as Hum, estações de Angola e, por exemplo, ele falou: a Angola faz muito calor. É tipo, o Brasil faz bastante calor, mais ou menos a linha do Equador e tudo mais abaixo, né? sim. etc. Então falou: em Angola não há estações, não há as 4 estações, não há primavera, outono, verão e inverno, nada. Aquilo é verão no verão e no inverno também é verão. Prontos. É uma estação só o ano inteiro, tá É, ligado? e pelo que eu noto também no Brasil, não é por aquelas publicidades que começou às vezes a ver, por exemplo, bem, vocês no Natal vocês estão com um calor. Nós no Natal estamos aqui a morrer. Né? Então acho que aqui, por exemplo, neste momento nós estamos no inverno e para a primavera. Nós realmente nós passamos pelas 4 estações do ano. Tu consegues perceber as 4 estações do ano. Se bem que o tempo anda meio que mudado, né? E acho que toda a gente sabe um pouco disso. E então nos últimos pelo menos 5 Acontece. anos eu noto que e continua a existir as 4 estações do ano, porque tu vês, né, notas, por exemplo, se então vives numa zona mais rural, né, notas as árvores tipo a folha a cair, notas a folha tipo, né, a árvore a ficar seca, a árvore voltar a florescer e tudo mais, então acabas por notar as 4 estações em movimento. Porém, é quase só são duas, é inverno ou verão também, pontos. É isso. Ou tens um frio desgraçado, ou tens um calor fodido. Pronto. É É tipo isso. isso. Nossa. Calor, por exemplo, temos que comparar no verão passado, talvez acho que o dia mais quente foi com, né, depende da região do país, 42 graus, algo assim. E Tá, frio, porra. talvez, não sei, vou falar pela minha região que eu vi este ano. Este ano, talvez, acho que a minha região, por exemplo, acordar às 7 da manhã para ir fazer qualquer coisa, né? Estar a E tá temperatura aquele no friozinho. carro de -4 ou algo assim. Caraca, cara, -4, meu Deus. Mas -4 na minha região tipo, é negativo, tudo mais, é frio, etc. Mas, por exemplo, não é a região mais fria. Essa é que é a questão. Nossa, cara. Essa é Você que já é a tá questão. acostumado já com o -4, tá ligado? Sim, eu noto um Tá pouco isso. acostumado? Não. Não, porque normalmente não me levanto eu não me levanto às 7 da manhã, né? Eu sou preguiçoso, eu gosto de procrastinar, não me levanto às 7 da manhã. Ah, Todos nós. mas, por exemplo, noto, por exemplo, com familiares, eu vivo na zona centro-norte do país, tenho familiares a viver na zona centro-sul, pensar assim. O que é que acontece? Eles vêm cá no inverno, por exemplo. Eles vêm cá no inverno, como à medida que tu vais sendo no país, o tempo vai ficando mais quente.
Então, eu Sim. vivo cá na minha zona, por exemplo, eu estou aqui com 20 e tal graus. 20 e tal graus, estou tranquilo da vida, só preciso estou de t-shirt, não se passa nada. Eles vêm para cá É com 20 e o. tal graus, eles têm que pôr um casaco. E eu fico tipo, vocês são uns fracos, uns fracos. Tipo, não Só aguentam o frio. tem que aguentar, cara. Você deve pensar assim, né? Até, por exemplo, tu aí, qual é que foi assim, a temperatura máxima que tu viste acontecer? Aqui no Brasil? Uhum. No Brasil não, né? Na região que eu moro. Então, aqui. Aqui uma coisa bizarra que acontece é que. Como eu moro numa região tropical, né? Eu sou do. Sou da praia. Não sou surfista, tá? Aqui é muito comum ter isso, mas. O que acontece é que, como é perto do mar, né? Do oceano. Tipo, acontece de meio-dia tá aquele calor assim que você tá morrendo, assim. Você não consegue levantar de casa, você tá tomando água, você tá quase pedindo pra tomar água na veia direto pra você conseguir levantar. Só que chega umas 4 horas da tarde, fecha o tempo e cai o maior temporal que um ser humano pode ver, cara. Acontece muito isso aqui. Ok, ok. O tempo aqui não é muito. Ele é muito. Ele muda muito rápido, entendeu? Uhum. Quando tá calor, geralmente chove à tarde e tudo mais. Existem dias que fica o dia inteiro calor, geralmente em janeiro, acontece muito isso. Eu acho que o dia que ficou mais calor foi. Nossa, é muito difícil pensar, porque, porque foram muitos, mas Por exemplo, vocês aí teve um também têm dia que. aqueles provérbios, vamos falar assim, por exemplo, aqui em Portugal, né? Não sei se aí no Brasil também usam assim provérbios para o tempo, né? Acordas de manhã, vês nevoeiro. Dia de nevoeiro é dia de sol alheiro, ou algo assim. Não, nevoeiro de manhã, quer dizer que à tarde vai estar sol. Aí não acontece muito assim. Não, acho que não. Não, aqui não tem muito isso, cara. Não, Aqui é aqui, sol, sol, chuva, 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 sol, sol, chuva, chuva, chuva. aqui Às tu de vezes fica manhã frio, às vezes acordas, está fica. um nevoeiro, aquele nevoeiro que tu, não, tu vais no carro, tu não vês o metro à tua frente. Tipo, só estás naquela imensa de em que é que eu vou bater? Prontos, é isso. De repente, É. à tarde, e solzão que só pudesse estar na esplanada a beber uma cerveja. Prontos. Meu Deus. Isso acontece mais em São Paulo. A Uhum, cidade grande de São Paulo, uhum, a maior metrópole do Brasil, acontece muito isso. Lá é pior ainda, eu diria. Lá é realmente. Lá fica frio, bem frio, às vezes fica sol e tal. Lá é mais certo. uhum. Muito Mas bem. é isso, cara. Guarujaense total, né? Eu não falei o nome da cidade, né? Guarujá. Não sei se você já ouviu Guarujá. falar, uma cidade bem famosa, bem turística aqui. Só ouvi falar. Mas é isso. Guarujá, não foi há pouco tempo aquelas inundações ou o que foi, algo assim do género. Não, acho que isso foi na Bahia. Não, isso foi no Rio de Janeiro. Uhum, É que o Brasil é foda, né? Teve na Bahia ano passado, final do ano passado, teve uma puta enchente lá. uhum, Inclusive, eu tenho um amigo que mora na Bahia, que é o Arthur, que eu já uhum. comentei dele aqui Sim, no sim. episódio. Ele mora lá e ele sofreu a situação das enchentes. E no Rio de Janeiro, recentemente, teve o caso em Petrópolis, né? Infelizmente, aconteceu uma enchente lá. E é um problema que acontece, infelizmente, no Brasil em geral, assim. Às vezes tem muitas enchentes. Aqui na minha cidade já aconteceu. Uhum. Eu lembro até hoje desse dia, foi bem tenso. Mas infelizmente acontece essas situações. Eu Aqui no Guarujá não tem muita enchente, não. não é só Acho aí, que por faz uns 2 anos. exemplo, a minha zona onde eu moro, que como é que acontece? Nós temos mais ou menos o litoral a 20 km e temos para onde o maior rio que nasce em Portugal passa aqui por perto. Passa aqui a 500 metros, 500 Nossa. metros, 1 km, algo assim. Resumindo, meia volta, né? Os canais não são limpos, esta coisa não é limpa, eles já decidem, vamos abrir as águas da barragem. Não, só vejo água a Aí subir. transborda. Só vejo água a subir e tu ficas tipo, fodeu. Por exemplo, nós estamos, na minha região, nós estamos habituados a que todos os anos saímos cheias. Isso é mais que. É tipo, a alteração turística Nossa. é bem cheias. A única altura do ano que nós aparecemos na televisão, né? É porque tal localidade ficou inundada. É o nosso palco. O nosso palco é as inundações. Meu Porém, Deus. há ali um ano ou outro que às vezes, como que aconteceu, por exemplo, foi em 2000, foi em 2019, por exemplo, em 2019, que estava mesmo para acontecer. Como é que estava para acontecer mais do que devia. Então aí Ah. então aí já teve que já não era só tipo a proteção, como é que dizer, as pessoas tipo da Câmara, né? As pessoas, os funcionários da região que estavam a ajudar a fazer as coisas dos bombeiros, já teve que vir alguns militares, já tiveram que ver isto, já tiveram que vir aquilo que era para, Nossa. que é para ajudar a evacuar as pessoas, porque realmente o rio estava para dar uma daquela de foda-se onde vocês moram que eu vou entrar para cima de vocês. Então aí teve que Caraca, vir, velho. aí teve que vir um pouco mais de Dava- ajuda. Daria pra andar de jet ski ali na esquina, né? Se tivesse. Dá tranquilo. As pessoas andavam de barco, andavam tipo aqueles caiaques.
Ou as Nossa, canoas, tá ligado. andavam assim pelas sítios. Foi muito. Era engraçado, mas ao mesmo tempo era triste. Prontos. Sim, Ahm, é muito foda. É muito foda de conversar com uma galera que é de vários lugares uhum, do mundo que você sempre vê histórias diferentes, né? Tipo, uhum, aqui no Brasil acontece muito, porque o Brasil é gigantesco, né? Então uhum, tem cara na Bahia que vive uma realidade diferente, tem um cara ali na Amazônia, no Amazonas, né, na uhum. casa, que vive uma vida diferente. Tem a galera que mora no centro do Brasil, que é Brasília ali, que é onde fica o Sim, Distrito por, Federal, ex- onde ficam por os exemplo, políticos, tem tá ligado? os do Acre que vivem com os dinossauros. Exatamente. Na verdade, cara, aqui no Brasil ninguém sabe se o Acre existe ainda. É uma teoria, assim. As pessoas falam que existe. Algumas pessoas falam que vieram de lá, mas ninguém tem certeza, sabe? Ok, Uns ok, falam que é só uma terra perdida. ok. É uma terra de ninguém, Mas então. é uma terra de ninguém. Eu acho que o Acre, então, na realidade, há de ser tipo uma espécie de Wakanda. As pessoas tipo, É, veem supostamente o Acre na desgraça, mas aquilo lá tem algum portal qualquer que tu entras lá dentro, tens agora tem uma esqueci. civilização Uma inteira lá. civilização Tá inteira lá ligado? dentro, tipo, escondida, e eles a viverem melhor do que a gente e a chamarem assim: olhem aqueles seres humanos, aqueles seres humanos é que são burros, só por isso. Ó. Eles não andam de carro, olha que estupidez, nós já passámos isso aos séculos. Tipo isso. Com certeza. Pode ter essa possibilidade, cara. Todas as possibilidades são válidas pro Acre, pra falar a Uhum. verdade. E eu estou aqui numa curiosidade que eu vi no teu canal, que é o seguinte: eu vi o teu primeiro vídeo, né? Tu falaste que tinhas até canais antes, mas bem, eu vi o teu primeiro vídeo. E logo no teu segundo vídeo começaste a dizer convidados. Completamente normal. A questão é, tu. Como é que foi a tua parte de. Por exemplo, né? Tu já trouxeste alguns convidados, vamos falar assim, de peso, ou no caso tem alguma influência. Como é que foi entrar em contato com eles, ou já os conhecias antes? Como é que foi essa Os dinâmica? primeiros Por convidados? exemplo, assim, logo o Tropia, por exemplo, que Ah, tá. como é que foi tipo chegar a essas pessoas? Ou já as conhecias antes, ou conheces até pessoalmente? Como é que foi Cara, apresentar? tem Olha, uma história muito eu boa. sou este é o meu projeto, ninguém me conhece, mas queres cá vir? Foi meio que isso, cara. Não, tem uma história muito boa. Os dois primeiros convidados foi o Felipe e a Rebeca do Friends Group. Amo eles de paixão, Uhum, são pessoas muito fodas. E eles fizeram história, né, no programa Odyssey. O que aconteceu é o seguinte, eu conhecia eles há muito tempo atrás. Muito mesmo. Acho que desde que eu tinha uns 11 anos de idade. Você falou que eu sou jovem, né? Lindo aqui, sou jovem, totalmente na flor da pele, né? Eu tenho 17 anos. ok. Na época eu tinha 11 e eu já conhecia eles. Uhum, Eles são famosos aqui no Brasil porque eles fazem filmes independentes, tá ligado? E uhum. eu gosto muito de audiovisual. Eu quero É estudar tipo isso, aqueles inclusive. cortes, tipo de, por exemplo, Porta dos Fundos. Aquelas tipo trechos assim do Não, género, ou mais acima. assim, isso, o Porta dos Fundos seria mais sketch de comédia. Eles fazem ação, tá Ok, ligado? Maluquice, explosão, assassinato, bomba, explosão. É isso que eles fazem, tá ok. ligado? E eles até se inspiram em um canal gringo chamado Haka Haka, que fez vários vídeos semelhantes. E eu curtia muito eles e eu acompanhei o crescimento deles em parte. Eles fizeram vários filmes, eles estão com vários projetos. Eu falei, Uhum. caralho, que foda, cara. Eles não tinham dinheiro. Eles fizeram isso totalmente Na entre amigos, raça. por isso que o nome é Friends Group. Uhum, Eles decidiram criar isso e dá certo, tá ligado? uhum. Era uma coisa muito interessante. Aí eu lembro que eu pensei, cara, eles têm que ser o primeiro convidado, os primeiros convidados. Se eles forem, eu vou começar com o pé direito esse projeto. Aí eu lembro que eu não pensei muito na parte de convidados no início, por incrível que pareça. Eu pensei mais na ideia visual e na maneira como o programa funcionaria. Quando eu terminei a ideia visual, eu pensei assim, cara, e se os convidados que eu tô planejando chamar não responderem? O que eu faço com esse projeto aqui? Eu vou ter que parar o programa Odyssey? Possivelmente, mas Mas. por exemplo, a parte de. Né, já vais explicar, mas por exemplo, depois vou também querer saber a tua parte, por exemplo, se tu contactas as pessoas por Twitter, Insta, e-mail, como é que isso funciona? Que eu também, também tenho. Eu entendo um pouco a tua dor, né? Com certeza entendo a tua dor, eu já passei por situações semelhantes às tuas, ou por aquelas de falar com a pessoa e depois do nada assumir. Aquela, Mano, isso aconteceu muito. Isso aconteceu recentemente. aquelas que a pessoa fica tipo assim: para que é que respondeste então? Por que é que me deste esperança? É, tá ligado? O cara, não, tem um interesse. Aí nunca mais responde. Tá ligado? Que interesse é esse, cara? Tá ligado? Uhum, Isso acontece muito, cara. É uma coisa que a gente tem que lidar, né? Realmente. correto. Mas esse caso aí, do Friends Group, Uhum, eu mandei um e-mail pra eles e eu fiquei, mano, vou entregar na mão de Deus. uhum, De Deus, vou ver se vai. E eu esperei e eles responderam, cara.
eu fiquei impressionado com essa, eu não sei se é sorte e tudo mais, eu fiquei muito feliz. Uhum. Eu lembro que, acho que o que ajudou foi que eu fiz muitas referências. Eu falei, ó, eu tô planejando fazer isso dessa maneira. Eu acho que seria legal chamar o Friends Group por causa disso, por causa que o canal deles trabalham esse tema. Eu acho que seria legal a gente juntar esses dois universos. Uhum. E eu lembro que quem respondeu não foi nem eles, foi um amigo deles chamado Edu. Eu chamo ele de Edu Allen, só que é Edu, Uhum. sei lá. Possivelmente quem trata da Aí a gente assessoria do canal. Isso, ele cuidava das redes sociais do canal. Uhum. Eu mandei por e-mail, inclusive, que é uma coisa que. Eu acho que o Instagram é o melhor lugar para se comunicar com o pessoal que trabalha com a internet. Mas eu mandei um e-mail, ele É, respondeu. é assim. E a gente marcou, e, cara, foi muito foda, porque foi meio que. Assim, até aquele momento Uhum. da minha vida ali na criação de conteúdo, eu não tinha. é, eu não tinha engajado muito nos meus projetos. Eu tive muitas ideias, mas todas pareciam ter dado meio que errado, sabe? Parecia que não tinham. Os planos não estavam dando certo. Esse deu certo, esse primeiro episódio com o Friends Group deu extremamente certo. E quando eu, tipo, abri a call com eles, eu falei, caraca, cara, isso tá realmente acontecendo? Tá ligado? Eu nunca imaginei que isso aconteceria. E foi muito legal, a gente bateu papo. E lancei o primeiro episódio, demorei, cara, acho que umas 2 semanas pra editar. Eu lembro que eu chorei, posso falar isso de um momento, porque eu nunca tinha editado um vídeo tão grande assim, com tanto efeito, com tanta coisa. E teve um momento que eu falei, cara, não consigo, vou, sei lá, cara, vou desistir, mano, sei lá, tudo mais, mas eu falei, não, vou tentar até o final. Meu computador quase explodiu por causa do render, Eu, por mas foi, acaso, tá eu, né, ligado? Primeiro. esse vídeo não vi, mas né, vi, por exemplo, o vídeo de terapia e fiquei naquela. Por exemplo, as tuas conversas, né, as tuas temáticas são cerca ali na média de pá, e vamos pensar assim, 30 a 40 minutos. 30 a 40 minutos. Uhum. E tem edição pelo meio. Eu fiquei naquela. Ou ele é doente, ou ele tem paixão por isto. Porque eu, no caso, eu não fazia. Tipo assim. Realmente. Ou doente Eu ou tem acho que é a primeira paixão. opção. Acho que eu sou doente mental, preciso de ajuda. Né? Porque Deve você ser pensa, isso. aqueles vídeos assim editados, geralmente tipo, tem 10 minutos e geralmente né, tu és como eu, tu és o faz tudo, né? Tu não tens ninguém que trabalha por ti. Sim. Tu não és aquela pessoa que está aqui isto em bruto, olha, faz. Eu pago-te, faz. Não, isso não acontece. E eu gostei dessa tua dinâmica e gosto bastante da parte em que, no caso, né, tu não sei como é que tu fazes. Tipo, tu, no caso, por exemplo, tu gravas, tu pedes ao convidado para se gravar e ele te enviar o produto, ou tu, por exemplo, também fazes uma chamada tipo Discord e gravas os dois ao mesmo tempo e depois colocas em tela grande. Varia bastante, cara. Depende do convidado, né? Se ele tá proposto a mostrar a cara. A mostrar a cara. Por A exemplo, mostrar a face. O Digo fizeste o Audio Spectrum. Sem mostrar o rosto, né? O Digo, você tá Sim, falando? sim. Isso. O caso dele foi porque ele tava doente, eu acho. Não, ele tinha tomado a vacina, a segunda dose da Covid, ele tava passando mal, meio mal assim. Eu Uhum. lembro que o episódio com ele foi meio difícil da gente marcar, porque ele teve que remarcar algumas vezes. Aí eu lembro que eu fiquei com medo de não ter acontecido, de não acontecer o episódio, porque ficou meio estranho e tal, a gente Uhum. não se comunicava tanto, mas no final aconteceu. Ele não quis mostrar o rosto, tipo, até pensei em perguntar, mas antes de eu perguntar, ele falou, cara, não vou poder mostrar o rosto por causa disso. Eu falei, tá tranquilo. Pelo fato do programa ser editado, eu acho que isso ajuda a quando o convidado não quiser mostrar o rosto, eu poder trabalhar com isso. Uhum. É, Sim, assim, quando o eu quero fator de. Não sei só a voz dele, não. Caso tu puseste o ícone dele, puseste o Audio Spectrum por baixo, de certa forma dá uma dinâmica à voz. Não fica só tipo ali uma imagem estática tipo a falar, supostamente. Eu acho que é uma coisa que tu fizeste bem. E de certo modo né, vai variando um pouco o conteúdo. Vai variando um pouco o sim, conteúdo. Eu acho sim, que é sim. bom. Quando eu criei essa. Se você perceber, acho que não sei se tu assistiu o episódio do Rentune, que foi o último, o episódio 15. O episódio 15, o do Reino de Turno, foi acho que aquele mais. Eu falho o erro assisti, quer dizer, assisti, não assisti totalmente. Eu lembro que foi Hum? quando eu pesquisei mais do teu canal e aquele estava. Né, tu tens aquele no vídeo, né, principalmente no teu canal. E se eu não fosse subscritor, é o primeiro vídeo que aparece. Sim. Então, no É. caso, vi a partir daí. Uh, Então, Então, é, se você notar em alguns momentos, não só do uhum, Rentune e dos outros convidados, tem os efeitos do bonequinho se mexendo e tal. Eu fiz isso, eu lembro que a minha ideia era deixar uma imagem estática, pra falar a verdade. Só que eu falei, cara, se eu tô na edição, por que não pirar? Por que não criar algo diferente? E eu gosto muito do time da edição, né? A edição permite que você use o time e já aconteceu muito, tipo, de eu engajar em um papo com um convidado e esse papo não terminar em lugar nenhum. Tipo, simplesmente não terminar em lugar nenhum
a gente trocar o papo pra outra coisa completamente diferente e aquele papo anterior, tipo, não ser muito não adicionar muito. Como eu tenho a edição, eu já, às vezes eu corto isso. Tipo, eu vou lá, corto, às vezes eu corto alguns trechos desse papo pra engajar com outro papo, pra ficar mais interessante. É uma coisa que eu faço, me permito fazer, ajuda, às vezes é difícil, porque dá muito trabalho, às vezes não dá muito certo, mas é uma coisa que eu curto fazer. Então, eu também queria fazer isso na imagem, no visual. Eu queria que as pessoas que estivessem assistindo ti- sentisse aquilo que você disse, de não ver uma coisa estática, ver ver ação Sim, sim, na imagem, a imagem uma se mexendo. movimentação. Ah, Isso, eu noto movimentação. que, né, isso, por exemplo, isso para ti é possível. Por exemplo, pegando em ti, uma pessoa com quem também já falaste. Na altura chegaste a falar na altura com o Rabiscos Tortos, com o Pixel, e na altura com a Paula, que Ah, agora esses é o caras. Pixel e o Cruz. É. Bem, né, não tenho que falar Eu com eles. odeio eles, tá? Eles são concorrência. Não fala deles. Brincadeira. Brincadeira. São muito gente boa, Rabistotos, tô ligado. Pixel, Porra, parceiro total agora aí. assustaste-me. Eu também já falei com eles, não tenho qualquer problema com eles. Ahm, O que é que acontece? Eu noto que, por exemplo, tanto eles, eles no caso, eu sei o podcast, ele, como é aquela temática de desenho e tudo mais, eles não, conseguem fazer em direto, mas é muito melhor e prático estar a fazer em offline por causa da edição de vídeo posterior, se houver alguma necessidade. Então, no teu caso, é a mesma coisa. Sim. Tipo, não é que eu não gostasse, por exemplo, de ver-te a falar em direto com alguém, mas se tu a falares em direto com alguém, a edição acabaria. Porque né, tu não tem Sim. como, não tem. Ia sair o Bluetooth. Ou tu tens uns 3 ou 5, tens para aqui 180 graus de ecrã, estás aqui com aqueles teclados todos lá do além a trocar e etc. enquanto vais falando, que tu nem tens tempo para falar, só vais, só troca, Só vai. né? Aí tipo, Vai editando seria, enquanto conversa com o cara. aí daria, mas não, tipo, tem que ser uma coisa que é feita em off sempre, né? Não é para ficar com a qualidade desejada ou com o engajamento que tu, né? Porque tu acabas por fazer o conteúdo não é para os outros, acabas por fazer o seu conteúdo para ti. Tu queres te agradar a ti e pôs para os outros, correto? Sim. Então tem que ser em off. E por exemplo, as pessoas com quem tu já conversaste hum, Hum. já te chegaram a dar tipo feedbacks de como é que depois pós-conversa, de como é que ficou o vídeo, etc. Como é que foi essa recepção de feedback? Olha, uma coisa que acontece comigo, não sei se já aconteceu com você, Uhum. não acontece com muita. É um pouco polêmico que eu vou falar, mas não acontece com muita frequência, na verdade. Às vezes já aconteceu de eu editar o episódio inteiro, mandar pro convidado. Eu sempre mando antes de publicar, né? O episódio completo, editadinho, pro convidado ver se ele quiser mudar alguma coisa. Já aconteceu de alguns convidados simplesmente não assistirem. Inclusive tem pessoas que já foram no Odyssey que parece nunca ter assistido o episódio delas, entendeu? Aí, eu nem cobro isso delas, porque, pô, as pessoas escolhem o que elas assistem. Uhum. Só que quanto ao feedback, já aconteceu muito de eu acabar errando na edição e o convidado falar, você errou isso, muda tal, ajuda, tipo, eu botar uma referência errada e tudo mais, e o convidado falar, pô, ficou muito bom o episódio, mas você acabou errando ali e tal. E isso é bom, porque eu posso mudar ali e não preciso me preocupar com o fato de já estar ao vivo, por exemplo. Correto, estou a perceber. E o que acontece geralmente, cara, o pessoal eles falam, cara, tá muito bom, é isso, continue. Uhum. O pessoal geralmente manda essa, fala, ó, tá muito bom, gostei bastante, continue. Uma pessoa que dá muito feedback é o Pixel. Ele Uhum. sempre, tipo, quando a gente se conheceu, a gente sempre trocou muita ideia sobre o projeto um do outro, porque a gente tem um projeto muito semelhante. Nós somos, como é que se diz, rivais, né? Tipo Sasuke e Naruto, aqui no mundo dos podcasts do Brasil. Mas a gente é muito, muito amigo, então a gente sempre tá trocando ideia. Sim, porque O por exemplo, pessoal. tu falaste uma coisa que é neste mundo dos podcasts, porque é aquela coisa. É uma coisa que eu. Né, lembras-te quando eu te falei que eu queria fazer o teu post do Instagram, né? O que é que eu vou escrever ali? Acabei por escrever pensador do YouTube. Porquê? Porque eu fiquei naquela. Porque eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar sobre o teu canal foi porque o Pixel possivelmente curtiu alguma coisa no Twitter e apareceste no meu feed. E na altura pensei, Sim, sim. eu tenho qualquer coisa relacionada a podcast. Mas eu depois né, fui vendo às meia volta, novamente voltei a ver o teu conteúdo mais recentemente, né? E assim, mas espera aí, realmente ele é de podcast, ele é um canal de opinião, ele é uma mistura ali de. Uma mistura ali estranha. O que é realmente, né? Tive que ir obviamente assistir para tipo compreender, mas tipo, fiquei naquela.
Ele só parece ele parece Sim. um pensador, parece tipo, uma pessoa de fora da caixa, obviamente, tipo, com ideias e com pensamentos que quer umas temáticas diferentes. Eu gostei da forma que fiquei naquela. Por exemplo, esse vídeo com o Rain, eu fiquei tipo de como é que ele só tem 700 inscritos? Ahm, mas ao mesmo tempo tipo, é um podcast, mas não é, não sei, tipo, é um podcast, mas tipo, é uma reformulação do podcast, vamos falar assim. Não é aquele tipo como eu estou Sim. aqui a fazer, vamos falar assim, né? Ah, Sim. então intriga e depois como tens a coisa de tens a edição, o vídeo é ok, é de 40 minutos, mas é completamente diferente. Por exemplo, estar aí neste momento nós estamos com 30 minutos gravados. É completamente diferente a pessoa estar aqui a ver-nos tipo 30 minutos ou estar a ver 30 minutos do teu vídeo em que está a haver interação com o vídeo. É uma outra temática. É mais Sim. fácil, por exemplo, se a pessoa realmente é por me acompanhar a ti ou está interessada por ti e está-nos a assistir até agora, ou então a pessoa pode nunca ter visto na vida, mas entrou no teu vídeo, veio que tem edição, veio que tem uma temática interessante, a pessoa vai tentar assistir até o final porque vai querer saber o que é que acontece. Então é uma forma diferente de Sim, engajamento. com Penso eu. certeza. Acontece muito dos convidados. Já aconteceu dos convidados. A maioria dos convidados, na verdade. Eles vão porque eles sentem que eles vão ter um presente, assim. Uhum. Tipo, essa é a ideia. Eu acho que o Pixel falou isso em um podcast já, que quando ele assistiu o episódio dele, parecia que ele tava vendo meio que sei lá, um presente de aniversário, alguma coisa Uhum. que eu pego referências nos vídeos antigos, tal, faço uma edição ali. Uhum. A ideia, cara, de trabalhar isso é que eu, assim, a criatividade, eu falo muito sobre isso no programa, Uhum. é uma coisa, só uma junção de várias coisas, né? Você tem várias referências, você junta em uma coisa só e forma um projeto. Correto. O Odyssey foi isso. Eu simplesmente estava tendo várias epifanias, eu tinha uma ideia de criar um projeto em que eu aprendesse com ele. Aí eu fiquei imaginando que qual é a melhor maneira de você aprender um projeto, com um projeto? Você Uhum. conversando com alguém que trabalha com alguma coisa que você goste. Por exemplo, eu gostava muito de audiovisual, queria trabalhar nessa área. Por isso que os primeiros convidados foi o Friends Group E tu Entertainment. usas já audiovisual, usas programa para essa edição toda. Sim, sim, isso. Usas Eu qual achei que ia programa, combinar no também. caso, para a tua edição? Isso, é. Não, não, a pergunta é, A edição. qual o programa tu usas para a tua edição? Ah, tá. Calma aí, o que cortou, eu não entendi. Mas, o programa, cara. Olha, eu tenho que falar uma coisa antes, tá? Uma coisa antes dessa pergunta aí maliciosa e bugada. Eu preciso falar que o que faz o editor é o editor, não a ferramenta, tá Uhum. ligado? O que Certo. faz a arte, acho que a frase que sempre falam é o que faz a pintura é o pintor, não a tinta, alguma coisa assim. Mas assim, eu uso o Adobe Premiere Existe assim mais porque. ou menos essa temática, existe, mas não. Acho que o que não. Esquece. Sei lá, sei lá. Segue, né? É segue. Só vai, só vai. Hum. O que eu uso é o Adobe Premiere, porque eu acho que ele é o programa que eu mais me adaptei melhor. Eu Uhum. já usei vários outros programas, mas o que eu achei que mais que eu tive aquele contato, aquela química, tipo, aquele lá que eu falei, nossa, esse é o programa que eu nasci pra usar, foi o Adobe Premiere. E ele também tem várias funcionalidades com After Effects, com o Photoshop e ajuda bastante. Eu também já usei o Vegas antes do programa Odyssey, eu já usei o Vegas pra Uhum. editar, já usei Movie Maker, já usei todas Tam- esse paranauê, cara. Movie Maker, os meus primeiros vídeos de Minecraft foram feitos em Movie Maker, pá. Eu orgulhoso. Nossa, Até cara. hoje. Orgulhoso. Eu cheguei a fazer AMVs em Movie Maker, AMVs. Pô. O Movie Maker ele é basicamente um lugar pra você cortar, né? Você cortar e é isso. Corta, É, mas, tá ligado? mas na altura não, uma pessoa com. Nem há, pensar assim, há 13 anos, quando eu tinha 13 anos, pá, 13 não, vá. Quando eu tinha pá, uns 14, Nossa. 15 anos, somente, pá, há 10 anos atrás, há 10 anos atrás, uma pessoa, né, uma pessoa entrava num vídeo para ver tutorial, não sei de quê, e aquilo era uma complicação, né? Uma pessoa via a pessoa fazer aquilo, e ele é um Sim. gênio, né? Né? Uma pessoa tinha que assistir. Acho que foi uma conversa que estavas a ter com o Digo, no caso. Foi tipo: uma pessoa tinha que assistir o tutorial para saber que tinha que ir à descrição para ir buscar o link. Então, né? Nossa, cara. Eu então, Pois é. naquele momento identifiquei-me completamente com esse papo e eu fiquei tipo, eu era assim. E então, mesmo para a parte de para a edição, né? Eu via as pessoas tipo, então como é que eu. Depois havia muito ainda aquele medo da parte dos jacks e dos vídeos e tudo mais. Então, tipo, eu não vou baixar este Uhum. programa para edição porque eu tenho medo que venha vídeo, eu não quero ficar sem o computador, né? Era muito aquela fase.
Então, né, Essa época o Movie Maker estava no PC, isto dá para editar, é isto que tem eu que ser vou o usar. Movie Maker. Prontos. E é impressionante que há 10 anos atrás, de fato, os programas eles eram muito piores do que eram hoje em dia. E o Movie Maker naquela época reinava, cara. Com certeza. O Movie Maker reinou há muito tempo por aí, cara. Porque o esses programas assim, tipo, hoje em dia todo mundo consegue ter acesso, Adobe Premiere, Vegas. Há um tempo atrás, eles eram meio que ferramentas para quem trabalha com audiovisual, quem é especialista. Se você não é especialista, você vai se ferrar usando eles. Era meio que assim que eu via. Então o Movie Maker ele veio meio que para ser uma introdução para as pessoas. Tipo, ó, dá para você editar aqui, a gente tem um programa para você, a gente pode te dar esse programa. Eu acho que a edição ficou muito famosa, tipo, entre as pessoas. Tipo, qualquer pessoa hoje em dia pode abrir um programa e editar. Tipo assim, pode começar a aprender edição por causa do YouTube, cara, eu acho. Por causa da internet. O Sim, YouTube facilitou o muito YouTube isso. foi aquela ferramenta que né, depois é por influências. Eu vejo aquilo a fazer, eu quero fazer igual, eu acho que sou capaz, eu vou procurar como é que se faz e acaba por ser uma Sim, coisa. Por isso é que, apesar das pessoas sempre, os que eram grandes há 10 anos atrás, já, a maioria deles já nem produzir conteúdo ou já estarem completamente flopados, continuam a ter tipo, aquele espaço no coração das pessoas porque foi influência para. Por mais que a pessoa possa não admitir, mas já viu aquele criador de conteúdo ou influenciou-se nele. Né? Em Portugal temos um exemplo, por exemplo, também que havia brasileiros que assistiam, que era o Feromonas. Apesar ele mal publicar porra. conteúdo e tudo mais, né? O YouTube português sabe que muita gente influenciou-se nele. Né? Ou mesmo para o YouTube português ou para o YouTube brasileiro. Então, uma pessoa na outra vila fazer algumas coisas que ficava tipo assim, é um gênio. Agora se voltarmos atrás pensamos assim, não é, até eu consigo fazer aquilo. Mas tipo, não, Isso, mas se exatamente. até eu conseguia fazer aquilo, porque é que eu não fiz e como é que ele fez, né? Acontecer. Então Pois é, dá que cara. pensar, tipo de. Isso faz-me bastante pensar em, por exemplo, Fortnite. Eu jogo Fortnite ainda. ahm, Joga. Que jogo. pena, cara. Tenho triste. Brincadeira. E por exemplo, É um bom jogo. por exemplo, né, falo assim, tentar usar o vosso termo que é tipo, eu zoo às vezes aquelas, né, como se vai uma partida e zoo às pessoas os batatas, né, os noobs, pá, não é que eu seja pro Sim. player, né, mas tipo, uma pessoa apanha aqueles que tu estás aqui, eles param para ali, tipo, vou ficar assim, caralho, eu sou maior, né, mas tipo, mas por Você exemplo, pode dar uma zoada ali. mas uma pessoa pensa, eu quando comecei a jogar, eu por acaso não tenho gravações de eu a jogar as primeiras vezes, mas eu era igual a eles, ou pior, né? Que era tipo, eu lembro que comecei a jogar, eu tinha 18 anos. Eu supostamente pensar assim, eu tenho 18 anos, eu com 18 anos era uma pessoa, era um jovem adulto, né? Eu sabia pensar por mim, eu sabia já dirigir, eu sabia fazer isto e fazer aquilo. Eu entrei num jogo, Caraca. né? Eu entrei no jogo e o que é que eu sabia fazer no jogo? Eu estava sempre escondido. Nem sabia o que é que era uma arma longa e de médio alcance. E já tinha jogado jogos tirantes, né? Mas tipo, é aquela evolução que uma pessoa vai tendo. É bastante engraçado. Então dá para ver também isso com alguns youtubers. Por exemplo, se formos pegar youtubers de Fortnite, né? Tipo, que vemos ele a jogar agora. E como é que eram os primeiros os vídeos dele? Que ele dizia que era o melhor e tudo mais. Ele era tão bosta como eu. Meu Deus do céu. Basicamente. E na altura é tipo, Pois é. loucura. Cara, Ahm, eu lembro que em 2020 foi quando eu comecei a voltar a criar muito conteúdo. uhum. Eu lembro que eu queria comecei a criar vídeos. Qual é que era o nome E do canal assim, antigo? mano, teve muitos nomes esse canal. Eu lembro que quando eu voltei a produzir conteúdo pra ele, eu Ah, chamei de Henry Verso. Eu era sei, essa a minha parece um pouco. questão, que era os canais que tu tiveste foram todos a partir da conta Programa Odisseia, apenas mudaste o nome da conta, ou foram canais diferentes e e-mails diferentes? Foi diferente, foi diferente. São canais diferentes. Então, Eu e ainda lembro que está a minha público? conta. Ainda estão públicos esses canais Tá por antigos? aí os canais ainda. É pá, temos que ir procurar. Não recomendo. Mas assim, eu lembro que eu tinha uma conta principal chamada Henry Verso, que eu postava tudo que eu podia. Eu lembro que no mesmo ano eu criei um canal chamado Nonsense Henry, que eu fazia vídeo em inglês. Inclusive eu gostava de fazer aqueles vídeos, tá? Em Só pra inglês? falar. Modéstia à parte. Em inglês? Eu curtia. Mas tu daste bem com Isso, línguas? sim, assim, você pergunta, tipo, se eu gravava em inglês? É isso? Sim, sim. Eu gravava em inglês, fazia o roteiro em inglês, fazia tudo em inglês. O objetivo era treinar o máximo que eu podia. Não saía perfeito, obviamente, porque eu não sou tão fluente assim, mas eu gostava bastante, eu achava muito divertido. E aí vem nessa parada da evolução. Naquela época eu achava que a minha edição era muito foda, muito boa.
Assim, eu falo, nossa, sou muito bom. Só que hoje em dia, olhando, cara, eu falo, pô, assim, cara, eu evolui tanto, tipo, daquela época pra cá, Uhum. que faz eu parar pra pensar que, tipo, é bizarro como Eu, para a existe época, sempre como talvez era evoluir. bom comparar as pessoas com quem tu comparavas, né? Agora, Sim. pensar, comparar o teu de antes é aquela história da evolução, né? A pessoa vai Sim, evoluindo, a sim. temática vai evoluindo, o pensamento vai evoluindo, a exigência. A exigência é uma coisa que A nós, exigência. nós começamos a nos auto-exigir de não está bom o suficiente. Ou, por exemplo, né, uma pessoa publica um Nossa, vídeo, isso. por exemplo, publica um vídeo e a pessoa diz está muito bom, mas tu publicaste porque já estavas cansado de testar, sabes que está Tá ficando 90% triste. bom. Está 90%. Falta aqueles 10%. A pessoa comenta está muito bom e tu ficas naquela. Só me apetece comentar por baixo a dizer está muito bom, mas falta nisto. Mas tu não vais comentar porque não queres que a pessoa perceba os teus erros no vídeo. Sim. Basicamente. Cara, isso na edição é padrão, assim. Eu, Uhum, inclusive, tenho uma filosofia de vida uhum, que eu acho que nunca, nenhuma coisa vai ficar perfeita, assim. Assim. Pode ser que fique muito foda, assim. Tu olha e fala, nossa, que bagulho incrível. uhum. Mas sempre vai ter alguma coisa que você podia melhorar, assim, se parar pra pensar. Nem que passe um tempo e você olha aquele vídeo de novo, sempre vai ter uma coisa que você podia melhorar. Correto. É, quem me falou isso Uhum, foi o Eduardo Spohr, que é um puta escritor aqui no Brasil, é um dos maiores escritores de ficção aqui no Brasil. uhum, Fiquei muito honrado dele lá no programa Odyssey, eu era muito fã dele. uhum. E ele me falou que no conceito de literatura, quando você está escrevendo uma história, nunca vai ficar perfeito pro cara que tá escrevendo. Sempre vai ter alguma coisa que ele pode melhorar e tudo mais. E o que ele faz geralmente, quando ele nota que ele tá muito assim, muito perfeccionista, né? Sim, sim. Ele pensa assim, tá, no próximo livro eu melhoro isso. No próximo livro eu faço melhor. No próximo livro eu construo melhor. E ele vai evoluindo. Faz muito parte da evolução isso, né? E eu tive muito isso nos meus vídeos também. No primeiro episódio do programa Odyssey, aconteceram alguns momentos que eu falei, cara, acho que no próximo eu vou melhorar. No próximo eu melhoro. Aí, no outro eu melhorei os pontos, o que eu fui ruim, os pontos que eu queria melhorar, eu melhorei no segundo episódio. Só que apareceu outros pontos que eu precisava melhorar. Aí eu melhorei no terceiro. Sempre vai aparecendo algumas coisas pra melhorar. E acho que é isso o conceito de evolução, né? É sempre uma coisa, sempre uma melhora constante. É foda, Uhum. é foda. Eu estava aqui a ver aqui Esse é o conceito. alguns dos. Não teve a clicar propriamente nos vídeos, né? Mas estava aqui a ver os teus thumbnails dos teus vídeos. E de repente vi logo ali uma thumbnail que eu fiquei naquela. E eu mandei de Gmail e eles não responderam, mas falaram com o Luís do. Que é o do Animadrórigas. Ah, grande animadorgas. Né? Eu acompanhava minimamente o conteúdo deles e fiquei naquela. Bem, eu. 90% dos meus convidados são pessoas relacionadas para alguma temática de anime, né? Sim. Uh, Cosplay, stream, Por isso que é Senpai Makers. sim. 90% dos meus convidados vêm da parte da temática de anime. Não que eu não, né? Como tu, no caso, não aceito convidados ou não convido pessoas de outras temáticas, porque às vezes também fica saturante estar a só falar sobre o mesmo universo, vamos falar assim, né? Então é Sim, interessante com falar, certeza. dinamizar às vezes e falar sobre outras temáticas, até mesmo para a tua própria evolução pessoal e o teu conhecimento. Um, então, Sim. no caso, na altura pensei: olha, eu faço sobre anime. Eu também já fiz basicamente anime de orgas, anime zoeira e tudo mais, tipo no meu canal anterior. Tipo, sei minimamente como é que funciona tipo, a temática deles. Vou-lhes mandar e-mail. Oh, até hoje, ainda estou à espera de uma resposta. Nossa. Mas pronto. Mas o Animadogas. Uhum. Ah, calma aí, pode Não, falar. não, Desculpa, eu te não, interrompi. fala tu. O Eu gosto de ouvir a Animadoga. tua voz. O Animadoga, você viu a thumb dele e você teve essa epifania de lembrar do seu passado com as dorgas. Foi Uhum. isso. Não. Eu te- Zoeira, com Animadorgas, com as animações de dorgas. Foi É isso. isso mesmo. Entendi. Não as drogas. Ou Sim. dorgas, desculpa. Não os Sim. narcóticos. Entendi, Não, entendi. não os Beleza. narcotráficos, mas sim o fator de animação. Sim, sim. Isso. Tá. E dá para ver que tu veja que tens aqui alguns convidados bastante interessantes. Mas há uma coisa que eu fico a pensar que é porquê um cubo mágico usado como teu ícone e tua capa, o porquê de escolher um cubo mágico para te identificar como imagem? Cubo mágico. Uhum. O cubo. Sim. Cara, eu tenho que dizer sobre esse cubo.
assim, eu lembro que quando eu criei o Odyssey, eu queria ter um ícone, alguma coisa que qualquer pessoa que olhasse, por exemplo, em um quarto, por exemplo, lembrasse. Sei lá, tipo a Apple com a maçã, sabe? A Uhum, Apple. Eu lembro que acho que foi o próprio Steve Jobs que falou isso, uhum, que um símbolo é uma coisa essencial nos negócios. Você tem que ter um símbolo para você ser lembrado como ele. uhum. Tipo Windows. Quando você ouve a palavra Windows, você lembra das janelas ou do Windows, da Correto. Microsoft. Uhum, E a Apple é a mesma coisa, a Apple você lembra tal. Aí, pensando nisso, eu queria criar um ícone que fosse lembrado, um ícone que representasse bem o programa. correto. Aí, eu lembro que eu tava olhando no meu quarto, assim, olhei em volta, não consegui pensar em nada. Aí, quando eu olhei, eu tava com um cubo mágico na mão, que eu tava resolvendo ali enquanto eu pensava nisso. Uhum. Eu falei, é isso, vai ser o cubo mágico. Eu acho que vai ser interessante. A ideia do cubo mágico, cara, é que eu acho que ele, sei lá, ele lembra muito os anos 80, que é uma coisa que eu Uma gosto coisa um pouco bastante. retro, no caso da. É isso, retro. Isso, Tal forma que até retro, nota synthwave. nas tuas thumbnails, tipo, com o estilo, as cores usadas, aquelas cores de neon, tipo o roxo, o preto, o Sim, branco, o são umas cores cinzento. meio fortes, É né? assim, nota-se Meio que dark. combina, o Dark combina com o retro do cubo. Não sei se estou-me a fazer Sim. sentir a coisa, mas pelo menos eu sinto isso quando olho para a tua thumbnail. Noto que não, afinal ele Sim. não está a fazer aquilo às três pancadas, ele pensou antes de agir. Pelo menos Bom, é a minha interpretação da sua, imagem. sua interpretação. Então, esse é a ideia. Acho que cada pessoa tem que ter uma interpretação do que ela acha que é. Tipo, eu não posso chegar aqui também pra tu falar, não, não é isso que você tá pensando. Na verdade, é isso que eu estou pensando. Se você sente, tipo, se você olha isso e você tem essa interpretação, eu acho que é válida, tá ligado? É uma coisa que eu deixo pra pessoa interpretar. Os anos 80, falando um pouco sobre eles, que eu gosto bastante, eu sempre gostei muito dessa temática de anos 80, tá ligado? É uma coisa que eu sempre curti, porque eu acho que é uma época que aproveitava muito do antigo, mas imaginava muito o futuro, Put- sabe? Eles meio que misturavam isso. Uhum. Era uma época de Guerra Fria, né, tudo mais, então eles queriam sempre estar imaginando o futuro, sempre estar trabalhando com o futuro, usando as tecnologias novas. E foi aí que surgiu muito esse estilo de synthwave, de retrowave, que é meio que uma mistura, uma coisa meio estranha, mas divertida. E eu curti bastante e decidi usar isso no meu canal. E porquê que. Agora falando especificamente sobre o cubo, calma aí, calma aí. Fala, Uhum. fala, pode Não, não, perguntar. não. Voltar gostavas de ter nascido nos anos 70 para ter vivido os anos 80? Uhum. Era só isso. Calma aí. Era só isso. Desculpa. Não, desculpa. Não, Não, eu não entendi, calma aí, fala de novo. gostavas de ter nascido nos anos 70 para ter vivido os anos 80? Com certeza. Não, depende. É que aqui no Brasil é meio foda porque essa época era ditadura militar aqui, né? Aqui o Brasil teve esse problema. Então era uma época um pouco tensa, assim, é uma época meio bizarra. No Brasil é uma época meio assustadora. Mas assim, assistindo séries como Stranger Things, cara, meu sonho seria morar, sei lá, em uma cidadezinha dos Estados Unidos nos anos 80, cara. Seria muito feliz, provavelmente. Pô, Stranger Things, E não gosto de Stranger Things. Não, não não sei. gosto da série Stranger Eu Things? tentei ver um episódio e tipo, não me captou a atenção. Não é para mim, eu Não acho. captou. Não. Eu entendo. Muita gente não gosta de Stranger Things. Já conheci muita gente que não curte. Uhum. E eu acho que as pessoas têm motivos pra isso interessantes, assim, pra falar a verdade. Ok. Tipo, sei lá, não capta todo mundo, assim, mas eu lembro que eu conheci quando eu era criança, né? A série, tipo, quando eu tinha uns 11 anos. Então, e como se tratava de uma série sobre crianças, Uhum. eu acho que eu tive essa identificação maior, tá ligado? Mas Mais Stranger rápida, Things assim, não mais. é uma série mais recente? Sim, é de 2016. Eu tinha 11 anos nessa época. Hoje em Ok. dia eu tenho 17, Ok. 2022. 2016. Então, nessa época eu era um pouco Ok, mais kid, a né? Mas matemática falhou um bocadinho, né? Porque eu em 2016, por exemplo, eu 2016 já era um pouco. foi há 6 anos atrás, né? 6 anos atrás, Isso. eu tinha 18. Nossa, velho. Eu tinha Caraca, 18. então é muito. Então você já tava entrando na vida adulta já, né, cara? Entrando, Nossa. eu ainda estou a tentar entrar com 24, por Ah, isso tá assim. tô ligado, tô ligado. Uhum. Mas acho que foi uma série que captou bastante. Inclusive, a abertura do Odyssey foi inspirada na abertura do Stranger Things. Uma curiosidade aí pra galera Uhum. que gostaria de saber. E tu, Eu uma acho dúvida, tu que. falaste a partir do Odyssey e fiquei na curiosidade, que é, tu no caso és o faz tudo do programa, correto? Porém, Uhum. tu no teu caso,
tu estudas, etc, né? Fazes essa temática toda. E eu não sei Sim? porquê. Não, eu comecei a pensar numa coisa e já me esqueci. Tipo, eu fui enrolando, que era para chegar à pergunta, e já foi. Desapareceu. É sumindo, fala tu. Eu tô ligado como é que é isso, cara. É tipo, Acontece muito tu lá no começas programa. aqui, tu tens aquela ideia de zoom. Tu queres falá-la. Só que para chegar lá, tipo, tu tens que dar um enredo de conversa que é para a pessoa entender a Sim. pergunta. Só quando acabas Aí tu o esquece. enredo, a pergunta já foi à vida. Some. Some, Some, tá só ligado? some. Só desaparece. Tipo, não, não é por mal, não é intencional, é tipo. Foi. Eu entendo, fique tranquilo porque eu passo por isso, todos passamos. A gente que trabalha com isso, não tem como. A gente somos seres humanos, nossa mente não é 100% o tempo todo. Se Acontece. preciso, daqui a pouco lembro-me. Mas até lá já passou o timing da pergunta. O pior é quando você tá pensando em uma pergunta, aí o convidado vai lá e engaja em outra coisa. Aí você, nossa, tem que fazer essa pergunta, mas ele começa a falar de outra coisa, você tem que manter na conversa. Aí tu, não, calma aí, eu tenho que voltar pra aquela pergunta. Aí tu fica pensando nisso e tu esquece da pergunta e é É, isso, acaba. acontece. Acontece bastante. Bastante, tipo, não é obviamente falar mal dos convidados, mas é sempre aquela coisa, né? Nós temos que ser tipo os dominantes, pensar assim. Nós temos que tentar. Nós normalmente tentamos ser os dominantes em que a conversa flua ao nosso favor e da forma como nós queremos. Só que às vezes está um pouco Sim, impossível. Né? Não fica impossível porque né? A pessoa pode ser mal educada e pode dizer: olha, vamos parar com esta temática e vamos falar de outra. Mas tipo, uma pessoa não vai falar isso. Né? A pessoa vai tipo, tenta o assunto fluir, né? Tenta dar a conversa. Obviamente que por exemplo, uma pessoa pensa, por exemplo, podcast tem 2 horas, no meu caso, tem 1 hora e meia. é. Eu quero muito ouvir a pessoa, quero muito falar com ela sobre aquele tema, né? Só que, por exemplo, eu tenho um horário ilimitado para falar com ela. Eu não posso gastar literalmente 40 minutos a estar a ouvir a pessoa só sobre um tema. Né? Tipo, temos que Sim. tentar fazer uma rodagem. Não é que eu não quero estar a ouvi-la, porém, né? Sim, sim. Temos que Você tem que desenvolver. abordar muitos temas. Temos de tentar. É, E depois acontece, eu não sei se acontece a ti, acontece-me a mim que é podcast. Correu tudo bem, etc, etc. Tinha as minhas perguntas feitas, etc. Muito bom! Vou beber um café a seguir ao podcast. E podia ter perguntado isto. E esqueci-me de falar aquilo. Fodeu. cara. O que mais acontece, cara? Na moral. Eu lembro que, eu não sei se tu assistiu esse episódio, recomendo se não assistiu, que foi com o Arthur Petri. Uhum. Não, E não ele é um assisti. dos podcasts mais fodas aqui do Brasil atualmente, assim. Tem o Flow Podcast, não sei se você já ouviu falar. Acho que Ah, já ouviu falar, não é possível. eu já ouvi falar. E acho que é a partir disso que eu queria até fazer uma pergunta. Agora até vou ser inteligente. Eu estou aqui a escrever no. Tá escrevendo, né? Pra não esquecer. Boa. É uma técnica, hein? Vou aproveitar isso no meu canal também. Na moral, muito obrigado aí. Aprendizado sempre. Mas ele falou que, inclusive, que uma coisa engraçada foi no final do episódio ele falou, ele falou pra mim, cara, você tem alguma pergunta pra fazer a mais? Porque eu sempre esqueço. Acontece muito isso comigo, eu sempre esqueço alguma pergunta pra fazer pro convidado. Ele me deu esse toque, aí eu falei, caraca, realmente o cara me deu um help aqui, a gente desenrolou lá. E foi legal, eu recomendo. Se ele puder vir aqui, eu recomendo que você convide ele. Ok, muito bem. Eu gosto de ver a temática da pessoa para depois falar com ela. Por exemplo, eu recentemente tenho de falar de conversado e tenho projetos para vir com pessoas que vendem conteúdo mais 18 e sou aquela pessoa que eu no meu caso, eu compro o conteúdo das pessoas, compro. Porquê? Porque se eu vou falar com a pessoa sobre o trabalho dela, eu tenho que saber como é que ela trabalha. Sim, E então é a é mesma uma coisa, né? pesquisa, né? Uma pessoa, né? Depois tem as pessoas do exterior, né? O meu dia a dia, e tal, tu compraste coisa de tal pessoa, e tal, falaste com uma pessoa, coisa tipo, opa, primeiro tudo, somos opiniões diferentes. Acho que as pessoas à minha volta ainda têm um pouco a mente fechada relacionadamente a esse tema e não um tema que eu quero propriamente aqui neste momento abrir, porque acho que está para acontecer noutros projetos. Sim. Mas, né? Eu tipo, ok, não nego que eu depois não vá posteriormente ver o conteúdo da pessoa ou não falo com ela a dizer, olha, acho que poderia ficar melhor assim ou poderia ter feito desta forma, acho que contigo combinava melhor este set ou o que fosse. Mas eu, por exemplo, se a pessoa vem falar comigo, eu tento normalmente 1 ou 2 dias antes comprar o pacote da pessoa, que é para saber o que é que eu estou a falar, porque de que é que me adianta eu estar a falar da pessoa sem ter visto o conteúdo da pessoa.
Eu não vou ser estúpido ao ponto de ir procurar online gratuitamente porque alguém decide explanar. Tipo, eu não concordo com essas convicções. Eu não entendo qual é que é a coisa do cara, por exemplo, aquelas pessoas, por exemplo, têm os pacotes mais caros. Vamos falar assim, tipo, por exemplo, há uma pessoa que tem um pacote de $50 por mês, por exemplo, né? Porquê é que eu vou gastar $50 para ver aquilo e depois vou libertar para milhares? O que é que eu vou ganhar com isso? Tipo, qual é o. Tipo, vocês pensam? É que além tipo, de estarem a estragar o trabalho da pessoa, tipo, vocês estão a entregar de bandeja, tipo, vocês já estão a gastar o dinheiro. Tipo, os outros totalmente tipo, estão-se a cagar para a tua boa ação. Ou, tipo, eles só tipo, estão-te a dar o foda-se. Não entendo essa conexão. Mas pronto, é outra temática. Mas onde é que eu queria falar? Tu estavas a falar do Flow Podcast, né? Ou do Flow Podcast, temos também o exemplo do Podpah e todos os outros podcasts que existem pelo Brasil e pelo mundo fora. Mas, por exemplo, pegando no Flow, o Flow que no caso faz podcasts todos os dias, correto? Como qualquer outro podcast assim maior. A cena é. Diariamente. Eu, por exemplo, uma vez recebi um comentário que deixou-me bastante contente, que foi de: eu gosto de ver os teus podcasts porque nota-se que tu estás interessado a falar com a pessoa que realmente está a ser tua convidada. E o que é que acontece? Eu acho que isso pode acontecer um pouco mais pela temática de que nós temos o esforço para tentar achar o convidado, nós temos o esforço de fazer tudo, e então temos que tipo, realmente aproveitar aquele espaço de tempo para falar e tentar né, nos interessarmos pelo que estamos a falar. Agora, a questão é que às vezes uma pessoa pensa, né? Porque nós temos que interiorizar a matéria para falar. Agora, o Full Podcast, por exemplo, agora você pensa só lá está o Igor. O Igor tem podcast todo o santo dia. Aquilo parece que é tipo piloto automático. Pois é. Eu não consegui todos. Quer dizer, não é que eu não gostasse de falar todos os dias, né? Prontos, mas tipo, acho que deixava de ter a minha integridade, porque piloto automático, eu não consigo. Eu ainda estou a interiorizar a matéria que falei ontem e já estou hoje a ir a falar com uma pessoa nova. Não dá, não dá. Meu Deus. Pois é. Eu entendo o seu ponto, tipo, como é que o cara vai ter um background, né? Tipo, como é que ele vai entender aquele convidado sendo que ele faz diariamente, né? Tipo, todo dia é uma pessoa diferente. Todo dia uma caraca, temática nova, é uma rodada. um assunto mesmo. Tipo, parece que não há ali, não há tipo aquela coisa de ok, falei com esta pessoa, né? Estou a pesquisar sobre esta pessoa, sei como é que ela é, vou falar com ela, ok. O que eu falei com ela até pode ser tipo alguma coisa para a minha vida pessoal. Então, no caso, eu vou interiorizar, né? Vou pensar, ok, daqui, por exemplo, uns 2, 3 dias voltaria a fazer tipo um podcast, no caso, aí já teria, né? Seria um dia de descanso, um dia para interiorizar e descanso com o podcast e novamente 2, 3 dias para voltar a pesquisar sobre a pessoa. Agora, todos os dias, tipo, eu acho que o cérebro, tipo, na minha opinião, o que é que acontece? Não digo que eles não façam um bom trabalho. Agora parece tipo que não é realmente tipo. O interesse não está a 100% na conversa, porque acaba por ser monótono. Mas Entendi. Parece uma industrial, né? Sei lá como é que se sim, diz. É muito rápido as coisas. isso mesmo. Pelo menos é a minha Nossa. percepção sobre os podcasts em frequência máxima. Sim. Eu Pois entendo, é, eu eu acho entendo que o que. algoritmo, né, favorece isso. Mas nesse sentido, então porquê? Então porquê é que não investamos fazer no YouTube? Eu já pensei nisso, porquê é que não vamos para a Twitch? Que a Twitch ajuda mais ajuda, entre aspas, os criadores mais pequenos. Tipo, partilham mais facilmente, né? Na Twitch nós podemos ganhar dinheiro fácil, tipo, então, na Twitch, por exemplo, podemos ganhar, acho que na minha opinião é mais fácil ganharmos uma donate na Twitch do que ganhar uma donate no YouTube, né? Pois é, com Então certeza. porquê é que nós, No YouTube é porquê mais é que nós difícil. estamos a ser estúpidos e estamos a estar no YouTube e porquê é que não estamos a ir para a Twitch? Calma aí, foi uma pergunta? Desculpa, Sim, porque bugou tudo aqui. foi uma pergunta. Porquê é que nós somos estúpidos então no Fator e estamos no YouTube e não estamos na Twitch? Ah, por que que a gente não tá no Twitch? A gente tá no YouTube. Olha, eu acho que, pra mim, por exemplo, eu acho que meu conteúdo combina mais no YouTube, assim. Porque não, como é um conteúdo gravado e editado, lá é meio que um acervo, tipo, pra você assistir e se quiser. Eu acho que na Twitch, eu acho que quando você faz. Acho que, por exemplo, você, André, vale muito a pena você fazer na Twitch, porque é um conteúdo que pode ser feito ao vivo e tudo mais. Eu acho que o contato com o seu espectador ali, com a pessoa que acompanha o seu conteúdo, é muito mais fácil, tá ligado? Ela vai lá entrar e vai estar ali conversando contigo. No YouTube também tem live, só que a estrutura da Twitch é muito melhor, né? Realmente. E eu acho que a gente. Assim, eu acho que o YouTube, a gente, aqui no Brasil pelo menos, acho que no mundo inteiro,
o YouTube ainda continua sendo a maior plataforma, porque é como se fosse a... Deixa eu ver. Tem muita gente que diz que o iOS é pior que o Android. O Android é muito melhor porque ele é muito mais aberto, os celulares são mais diferenciados, o iPhone é muito caro e igual tudo mais. Eu acho que é mesmo conceito. Às vezes, realmente, a Twitch é muito melhor que o YouTube, pra você ter um contato maior, um retorno maior. Só que o YouTube ele já tá tão Anexado na mente das pessoas. anexado, isso, é enraizado. Todo mundo conhece o YouTube, que, assim, se você fugir do Eu YouTube, acho, eu pode dar acho que a ruim. Twitch Assim. acaba por ser um nicho. A Twitch é É um um nicho. nicho, exatamente. É um nicho dos gamers, de pensar é a realidade dos gamers e literalmente de pessoas tipo, O opa, pessoal que há pessoas que conhece. estão a fazer apenas conversas, né? Mas acaba por ser um nicho. É aquela coisa, eu adorava ter dois ecrãs, né? Ter um ecrã a transmitir na Twitch e outro no YouTube. Ou já pensei em fazer transmissão na Twitch, baixar o vídeo da Twitch e publicar depois no YouTube. Só que é aquela coisa, tudo exige tempo, exige determinação e também exige bastante a parte né, Da comunidade? da comunidade. Sim, a comunidade tem que alinhar a pessoa que Tem que estar presente. não é, ok, eu posso querer, mas é aquela coisa. Obviamente que eu faço por hobby, né? Não me importa a quantidade de views que vai ter, que eu quero publicar a mesma. Porém, sabemos sempre que ter um comentário dá sempre aquela alegria para continuar. Eu, por exemplo, eu raramente tenho comentários nos meus vídeos. Aparece mais as pessoas no chat em direto. Porque também sou uma temática diferente. Eu noto que ainda estou na fase de. Apesar de já estar a fazer isto há um ano, ainda estou na fase muito de remodelação, né? Ainda não atingi o nirvana que eu quero atingir. Vamos falar assim. Sim, ainda Mesmo. tá acontecendo a história, tá É, ligado? na tona de mudança, mesmo sempre ou de background ou de layout. Depois, como é uma coisa que é assim também feita não é presencial, é feita online, tem sempre um outro diferencial. A mesma parte de melhorar a câmera, melhorar som, temática nisso de. Né, realmente, depois é aquele problema dos podcasts que é, por exemplo, uma coisa é uma coisa se uma pessoa, por exemplo, o Flow tinha o Monark e tinha o Igor, eles tinham canais antes disso. Eles levaram o público deles para lá, as pessoas conheciam-os a eles e ainda conhecem os convidados. A nossa temática é as pessoas conhecem os convidados, a nós não nos conhecem. Sim, Então, sim. muitas das vezes, né, tu tens mais ou menos views nos vídeos, porquê? Por conta do convidado. Eu, por exemplo, talvez tenha uma Pois é. fanbase que vá assistir os meus vídeos para aí de umas 3 4 pessoas. Né? Por exemplo, se tiverem 20 pessoas a assistir, se tiverem lá 2 ou 3 pessoas que estão mesmo realmente por mim ou porque me assistem normalmente todos os vídeos, é muito. Né? Geralmente vem tudo os convidados. E é uma coisa que uma pessoa tem de tentar mudar, que é também começar-se a expor um pouco mais para que as pessoas também venham por ti e não só pelo convidado. Com certeza. Isso é uma questão que eu tava pensando também bastante. Além de. Tem isso, né, do convidado, também tem a questão de que a gente tá começando direto no podcast, tá ligado? A gente não tem o background que nem você disse. Então acho que é muito mais difícil pro pessoal reconhecer a gente, realmente. E eu até tava pensando bastante sobre isso. Teve uma época que eu pirei um pouco, porque eu fiquei pensando, caraca, eu não tenho muita voz aqui, o pessoal não tá vindo muito por mim. E de fato o convidado, ele pode representar um bom episódio ou não, tipo, em questão de views. Às vezes ele pode trazer toda uma galera nova, É ele isso. vai divulgar o seu Vai variar seu muito. Tu tens que ter o convidado certo, um convidado que traga realmente um público sim, que goste dele e a tua conversa com o convidado tem que ser boa ao ponto do público que está a assistir pra... identificar-se não só com a conversa contigo e com o convidado. Resumindo, tem que haver ali toda uma mistura para a pessoa se inscrever, mas ok, a pessoa se inscrever é fácil. Agora a pessoa inscrever-se e voltar a ir ver o teu vídeo, É aí é, mais aí é difícil. que é difícil. Muito mais difícil. Pois é. Inclusive é um problema que chama de inscrito fantasma, né? Quando os caras se inscrevem e nunca mais volta pro seu canal. Realmente acontece. E, assim, eu acho que quanto mais a gente evolui, né? Em questão da maneira como a gente faz os episódios, mais memorável a gente fica. O que eu penso às vezes, por exemplo, tem muitos apresentadores hoje em dia que a gente conhece por canais na TV que fazem entrevistas. Tipo, aqui no Brasil a gente tem o Jô Soares. Se não me engano, ele já era bem famoso antes, mas hoje em dia eu conheço ele pela entrevista que ele faz, tá ligado? E ele evoluiu nisso também. O que eu lembro que eu fiz, que eu curti bastante, foi trazer pautas pro episódio, tipo, além do papo com convidado, diversificar um pouco o conteúdo. Eu criei o Retro Talk há um tempo atrás, que é um quadro que eu falo do assunto que eu quiser.
Foi inspirado no Jovem Nerd, não sei se você já ouviu falar, recomendo se você nunca ouviu falar, ô, André. O nome não é É o estranho. Nerdcast. Eu conheço o Jovem Nerd, quer dizer, conheço entre aspas, conheço o nome em si, que já ouvi falar Nome. do nome Jovem Nerd. Agora, Sim. assistir conteúdo, eu penso que posso ser assistido, mas não estou a associar agora a imagem do conteúdo que assisti ao nome. É essa a questão. Então, o Jovem Nerd é um dos caras que tá mais presente na net desde o início da internet, tá ligado? Ok. Há muito tempo, vou até mandar aqui o link, ó, do canal dele, depois se quiser assistir. É muito bom, é muito interessante. Uhum. Calma aí que deu um branco aqui, quase que eu esqueci o que eu ia falar. Ah não, tranquilo, tranquilo. Eu tava falando do Jovem Nerd, ele tem o Nerdcast, inclusive. Uhum. E, calma aí. Deu um branco total aqui agora que eu ia falar. Caraca, é com convidado e com host. É difícil. Tranquilo, Mas tranquilo. eu tava falando do Retrotalk, né? Uhum. No Nerd, eles têm o Nerdcast e eles também têm muitos episódios que eles conversam sobre várias coisas. Eles Correto. têm muitos episódios que eles convidam uma pessoa específica pra falar com ela. Eles já convidaram um astronauta brasileiro que é muito famoso aqui no Brasil. Foi muito bom esse episódio. E às vezes eles convidam pessoas famosas pra conversar sobre assuntos específicos, sobre história. Ele fez um vídeo recente sobre a Ucrânia, contando a história inteira da Ucrânia. Aí ele chama historiadores, amigos que entendem da situação e tudo mais. Eu, por exemplo, Muito na minha legal. opinião, Ele fala. estar interromper, falar de historiadores, existe um canal que no caso existe, não sei se alguém já visto vídeos dele, que tem a ver com história, no caso, é aquela história tipo animada com os bonequinhos, que é Império Jadê. Que é, no caso é brasileiro. Eu acho que se tu uma vez fizeste algum vídeo de história e tentaste convidá-lo a ele, vendo como é que tu és tipo de pensamento, né? Acho que seria incrível tipo, ver a mistura dos dois. Mas bem, é só. Jovem Nerd. Não, o Jovem Nerd não. Se o Jovem Nerd no caso fizesse só história, ou por exemplo tu com Império Jadê, seria top. Entendi. Entendi. Isso aqui. Quem sabe no futuro? Pode acontecer. Mas assim, o Jovem Nerd, inspirado nisso, eu decidi criar o Retrotalk pra falar sobre assuntos específicos e convidar uma galera. Correto. De início não deu certo, porque uma coisa é você convidar um cara já é difícil, convidar uma pessoa pra conversar com ela. Agora imagina convidar mais de uma pessoa pra marcar um episódio específico. É muito mais difícil, tá ligado? Lembro que o primeiro episódio foi sobre criatividade. Foi com o Pixel e com um amigo meu chamado Igor, que ele também tem um canal muito bom. Recomendo que se convide ele também. Tá, fala aí. Ele aqui é dar no networking, mas eu entendo essa parte. Quer dizer, eu até agora, a maior parte das vezes, eu só fiz podcasts com eu e o convidado. Já aconteceu, por exemplo, na altura do Rabicho Store ser eu e mais dois convidados, mas bem, eles eles organizavam. Já tive também canais com 4 pessoas. É bom, Nossa. é top, mas depois fica uma confusão de conversas. Acho que quando for estes casos novamente eu vou ter que dizer, olhem, vocês têm que escolher uma ou duas pessoas para vos representar para não ficar muito louco a Muita conver. loucura. É. Com certeza. E só um momento, se faz favor. Ok, assim. Ok. É que está a começar a ficar escuro e eu tenho que ir aumentando a luminosidade da câmera, que é para não ficar tão escura na minha câmera. Como é que eu dizer? Né? O dia está a começar a escurecer assim aos poucos, então eu tenho que ir aumentando a luminosidade aos poucos, que é para eu também não começar a ficar muito escuro. Por exemplo, a minha parede é azul, ela neste momento está cinzenta. Realmente, né? Essa parede azul parece que é tipo Isto é um cinza, tá ligado? Não, isto é meio com um azul verde, assim, uma cor assim um pouco estranha. É. Mas como está a apanhar a minha luz é meio que amarelada, né? Está tipo, a apanhar os contrastes. Eu por acaso não estou a desgostar, porque está-me a deixar a imagem em destaque. Não estou a desgostar, é uma realidade. Mas pensar que ela é verde azulada e do nada está-me a parecer cinzenta é muito estranho. Que horas são agora aí em Portugal? Neste momento são 5 e um quarto. Quem está a assistir a neste momento são 5 e um quarto do dia 24/3 e isto sai no dia 25. Nossa, caramba, aqui é tipo 2 horas. Tá mó sol lá fora, e vai cara. aumentar mais porque dia 27 de março em Portugal mudou para o horário de verão. Então resumindo, passa a ser mais uma hora. Realmente. Passa a ser 4 Nossa. horas de diferença. Então pensa Meu Deus. a minha desgraça para marcar podcasts com pessoas do Brasil. Então sou estou disponível às 10 da noite. Muito bem, 2 da É uma manhã. loucura. Yay! Tão bom. Nossa.
Pô, mas é muito bom que trazer galera de. Você pode trazer uma galera de outras culturas, né, mano? Sim, Aí eu é mesmo agora estou a interessante. começar. Eu não conheço muito YouTube de. Né, eu conheço o YouTube português, conheço o YouTube brasileiro, no caso falando pela mesma língua, né? Mas Uhum. estou curioso para começar a procurar um pouco sobre o YouTube, por exemplo, cabo-verdiano, ou angolano, ou moçambicano, que é tipo tentar trazer pessoas de outras culturas ainda que eu já não, que eu realmente não estou habituado, né? Porque se temos a facilidade linguística, por que não tentar falar com elas, né? Ó, Porque com certeza claro. existe, né? Há de existir youtubers angolanos, há de ter os cabo-verdianos, há de youtubers moçambicanos e tudo mais. Só que uma pessoa acaba por não os conhecer, né? Então, tipo, uma conversa pode rolar tudo e mais alguma coisa. Sempre é interessante, nem que seja, por exemplo, falar de quais é que são tipo, as comidas específicas do teu país, né? Porque uma pessoa pensa, olha, Nossa. uma pessoa olha, pensa no Brasil, pensa arroz e feijão, prontos. Uma pessoa pensa em Portugal, pensa em bacalhau, né? Agora tu pensas em Angola, o que é que tu pensas? O quê? Qual é a comida típica de Portugal? Não, tu pensas, por exemplo, em Brasil, né? Arroz e feijão. Em Portugal pensas em bacalhau. Mas, por Sim. exemplo, pensas em Angola e em Moçambique. Quais é que são as comidas que vêm à cabeça? É uma Cara, incógnita, né? não faço Eu, ideia. por acaso, Angola eu sei um pouco Realmente. porque tenho um colega meu agora angolano que eu tive ontem a falar com ele sobre isso e eles usam muito até... pegam muito a parte portuguesa, né? Por exemplo, também usam muito bastante bacalhau e tudo mais. Depende muito da região, né? Depende do teu nível económico e tudo mais. Mas, por exemplo, Sim. Moçambique, então, é um país que fala português tal como nós. Não conheço quase nada de Moçambique. Um lugar totalmente diferente, realmente. É, tipo, se eu tiver a oportunidade de falar com alguém que seja de Moçambique, tipo, eu fico tipo, né? Vai haver um interesse enorme, tipo de, só preciso, o interesse vai ser ela por ela de, eu quero conhecer a pessoa, mas eu quero conhecer o país dela, né? É muito isso. Mas é, cara. E acho que aqui no Brasil não é muito comum não, tipo, a galera chamar o pessoal de outros países, tipo, que falam português. Acho que você é um cara que é muito foda, cara, ser, tipo, chamado por tu porque tu vem de Portugal, tá ligado? Eu sou do Brasil. E eu nunca tinha eu nunca fui muito convidado para podcast, então muito obrigado aí pela honra. Muito Obrigado pelo convite. Na suma eu, né? Que este podcast já estava para acontecer aos tempos, né? Eu virava para o Luís, não pode ser hoje. Não pode ser hoje. É, Não pode ser hoje. realmente, cara. E o pior que eu não esperava, cara, que a gente não ia conseguir fazer aquele dia lá, que foi quarta, não foi? Domingo. Domingo, Domingo. quarta foi ontem. Sim. Domingo. Veio Mas um imprevisto aí. ainda bem que tu no domingo não pudeste. Que eu estava tava no café a beber umas cervejas com os amigos e eu assim, epá, tenho que me ir Ah, embora e tudo mais. De repente vou a mensagem ao telemóvel e eu, ao celular e eu, oh, ele não pode. Eu, que pena. Pô, então, vou pô, continuar a beber cerveja, tristeza. realmente. Pô, mas agora me veio uma epifania aqui sobre aquela questão de falar sobre. De convidar uma galera de fora. Cara, eu queria muito fazer isso. É um dos planos. Eu tava querendo muito chamar uma galera do YouTube gringo, tipo, sei lá, dos Estados Unidos, Inglaterra, ou de outros países mais. Que são muito diferentes, assim, até na língua. Porque como é editado, eu posso usar a legenda ali a meu favor, né? Eu posso legendar. Eu nem quero imaginar qual vai ser o trabalho se isso acontecer. O trabalho de legendar um episódio inteiro deve ser uma loucura. Mas eu gostaria muito, é um dos objetivos, inclusive, é uma das metas. Eu tô tentando achar uma galera aí que gostaria de participar lá. Ia ser foda. Assim, ia ser uma coisa Estás a muito legal. perceber? Então, e também, por exemplo, tentares puxar para conversa os. Não é como- o termo que vocês usam mais, nós usamos estrangeiros, mas vocês falam muito a temática gringo, né? Os gringos que falam português do Brasil, português, né? Os gringos que são interessados pela cultura brasileira e que tentam falar português, vamos falar assim, tentar falar com alguma pessoa dessas, estás a perceber? Né? Que de certa forma, tipo, tu Sim, tens cá mesmo a colocar uma legenda, né? Porque há algumas palavras que eles às vezes não sabem falar melhor e tem que se usar a legenda para exprimir o que a pessoa está a falar, mas estás a falar com alguém que ao mesmo tempo é estrangeiro. A pessoa é estrangeira, né? A pessoa é gringa. Só que ela gosta da cultura. E porquê é que ela começou a gostar? O que é que lhe interessa mais na cultura, né? Quais é que são as diferenças culturais, né? com É tipo certeza. isso. Sei lá, só me Com lembrei. certeza. Só me lembrei assim. Ahm, É, mas eu acho válido, totalmente. Principalmente nos dias de hoje que a gente precisa disso, né? É verdade, completamente. Eu estava aqui a procurar aqui de uma coisa.
Porquê que eu sou tão esquecido? Eu penso nas coisas e esqueço-me. Porquê? Faz parte, faz parte. Porquê? Coisas do mundo real. Do mundo Completamente. dos dias de hoje. Completamente. Hum, eu neste momento, sinceramente, não sei mais o que é de falar. Já estou na fase que não sei o que é de falar. Não é por mal, Luís, a ti, que eu acho que nós temos conversa para desenvolver mais. Só que eu penso que né, a fluidez com que nós falámos até agora, estás a perceber? Na minha Sim, opinião, pô. a fluidez com que nós falámos até agora, temos cerca de 1h15 gravadas. Eu penso que é uma fluidez ótima para as pessoas. Se alguém realmente assistir até aqui, está a ser uma fluidez boa para a pessoa assistir até aqui. A partir daqui começa já a Sim, ficar mais cansativo para quem está a assistir. sim, sim. Então, por exemplo, penso É, que se não te importasse, né, nós terminávamos por aqui e quem sabe uma outra altura voltávamos a conversar e aí pegar um tipo de temática, estás a perceber? Não sim, sei sim, se pode ser, ficaste eu ou achei não interessante. satisfeito com a conversa, né? Porque, ou mesmo quem está a assistir, né? Porque nós não falámos bem sobre o Luís, falámos um pouco sobre. Nós não falámos nem sobre. Tanto, falámos sobre ti, sobre o teu canal, falámos sobre outras temáticas. É sempre aquela controvérsia que, pelo menos, Sim, a gente. que nos toca, que é tipo de: será que nós falámos tudo o que temos por falar? Será que eu podia ter falado mais sobre ele quando nós estávamos a falar sobre ele? Será que nós podíamos ter falado mais sobre o canal? É sempre a incógnita que fica no ar. E só daqui a pouco, quando tiver bem café, que vou-me lembrar. Mas pronto, foda-se. Certeza. Eu quero agradecer muito Mas, por teres aceitado o convite, né? Por teres tido a paciência de adiar, aquela paciência de adiar, e essa paciência é foda. nossa, é chato, velho. Tem E que é. adiar, realmente. Ahm, Luís, és uma pessoa, pareceu Hum. uma pessoa, uma boa pessoa e gostei de conversar contigo. Muito obrigado. Foi muito foda aqui, cara. Achei muito legal. Adoro conversar e, cara, é muito legal que tu sempre puxa por um assunto e é uma coisa que não fica tipo. Você faz a pergunta, eu respondo. Aí você faz a pergunta, eu respondo. Não, tipo, é uma coisa muito fluida. Eu Uhum. acho muito foda isso. Gostei bastante de participar, cara. Muito bom. Achei Posso tirar legal. uma foto contigo? Quer só para colocar agora nos stories do Insta? Claro, cara, eu compartilho. Vou Ah, compartilhar com todo mundo aí que eu puder. E na comunidade lá do Odyssey eu compartilho também. mas nós temos quando terminarmos então o podcast, eu tiro a foto que é para não estar aqui a adicionar este tempo já ao vídeo. Tudo bem? Beleza. Então, um Fechou. abraço a todos. Espero que tenham gostado até aqui. Já sabem, se alguém tiver assistido até aqui, eu tenho sempre aquela confiança que alguém está a assistir até o final, né? Foda, dano. Sim. Que é tipo, os links aí do Luís estão aí na descrição, tanto o Insta como o canal. Por isso, não sei se ele tem mais Olha, links. Tem mais links que, né? Porque é uma curiosidade que então daí que vem. Porque é, tu no teu. Há uma das tuas páginas. Há uma das tuas páginas. Deixa eu ver aqui. Eu estou aqui na tua página do programa Odyssey. Está aqui. Aquele diz lá. Não, diz lá. Apresentador e criador Luís Moreira. Porém. Ok. Diz canais de YouTube no teu coisa. Diz o No Sense Henry e o Luís Henry Moreira. São canais que tu também sim, tens. Isto está uma são meus outros confusão. canais. Empresa, não sei o quê. Escritora, apresentador. Escritora? Escritor Escritor. das roteiras. Ok. E tu cortaste o cabelo. Prontos. Tu antes não. Eu cortei, Tu cortaste o eu cortei o cabelo. cabelo depois de um ano. Simplesmente, uma loucura. Essa vida. Muito bem, muito Vou bem. falar aqui também Uhum, que tá saindo sexta nesse episódio. uhum, Sábado vai ser lançado o Retro Talk, a volta do Retro Talk. Só uhum, pra avisar a galera aí que quiser conhecer o projeto. uhum. Acho que vai ser bem legal. O episódio do Retro Talk vai sair amanhã, né? No caso, sábado. Eu tô há muito tempo, tipo, produzindo ele, por causa, como eu disse, tem aquela questão de ser mais de uma pessoa que vai estar lá de convidada. Vai ser o Arthur, que é um amigo meu, e o Certo. Rentune, que também é um amigo meu. Eles Uhum. fazem conteúdo, já foram convidados no Odyssey, e a gente foi lá falar sobre mistérios na internet, tá muito foda. Eu Eu também editei pra eu caraca. vou dar a minha ajuda, né? Eu, apesar de. Eu acho que eu tenho o Twitter e o Insta, mas acho que o que eu uso mais ou o que consigo ter mais alcance é no Insta, então tipo, também dá aquela minha ajudazinha, tipo, tentar partilhar. Não prometo que vá assistir, quem é que vai assistir, mas eu pelo menos vou, não prometo que outras pessoas vão, mas né, a forma de Sim, querer ajudar, o ajuda está presente. Agora, depois vai das pessoas, né? É sempre aquela coisa, as coisas, vai tudo das pessoas.
Sim, Ah, sim, sim. As pessoas são as pessoas. Pois é. é as pessoas. Por isso é que quando, por exemplo, tal pessoa é rude, tal pessoa é influente e é rude, eu fico naquela. Tu és rude porquê? Tipo, são pessoas como eu que te fizeram tu teres fama. Por isso, porquê tu estás a ser Nossa, rude comigo? é muito chato isso, cara. Né? Pois é. Eu Pois é. entendo que nem todo fã é calmo, é sossegado, né? Mas tipo, não, às vezes não é por uma minoria que a generalidade tem que levar com a, com aquela forma tipo de ser da pessoa, né? Sim, com certeza. E, pô, é foda que a gente que trabalha com podcast, a gente sempre. Às vezes a gente conhece pessoas, aí por causa disso a gente conhece outras pessoas e a gente descobre que certas pessoas não são quem parece ser na internet, né? Uhum, verdade. É bizarro isso. Muito bem, muito bem. Polêmicas, polêmicas. Desculpa. Tá ligado? Não, não, tudo bem, sem qualquer problema, sem qualquer problema. Ahm, Henry, vamos. Henry Luís, eu chamo-te de Henry, eu chamo de Luís, já reparaste que isto aqui é uma loucura. Eu quero Tá então tranquilo. agradecer imenso pela tua presença e eu vou então dar-te por terminado este podcast e quem sabe numa próxima estar outra vez aqui contigo, até mesmo, quem sabe, com outra pessoa, falar sobre uma temática até um pouco mais abrangente. Tudo bem? Ia ser interessante, hein? Ia ser Uhum, interessante, tudo bem. tudo bem? Então prontos. Aceito. Um Aceito. abraço e até uma próxima. Quer dizer qualquer coisa a quem está aí? Aqui também, sempre pode contar com o meu apoio. Falou, hein? Sim.